Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Hoje, segunda-feira, mais uma vez aqui com a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus, para abençoar a sua vida, sua casa, sua família, aqueles que estão à sua volta. E nós vamos estar hoje meditando um texto da Palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, versículo 6, né? Um versículo muito conhecido de todos, mas que é sempre muito bom. Nós temos essa oportunidade de meditar nele. Vai dizer assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Veja que coisa interessante. Nós estamos vivendo um tempo de hoje que é o chamado tempo do secularismo. Um tempo em que as pessoas apontam vários caminhos, várias verdades, e que diz que não existe uma verdade absoluta. Jesus, quando estava diante de Pilatos, ele colocou essa exposição, né, sobre a verdade, e Pilatos diz para ele, pergunta a ele: qual é a verdade? Ou o que é a verdade? Como que ele queria dizer assim: olha, você tem uma verdade, eu tenho uma verdade, nós temos verdades diferentes. Ou seja, aquilo que é verdade para mim, pode ser que não seja verdade para você. E nisso, então, nós vamos aprendendo. Nisso, então, nós vamos meditando nas nossas ideias, criando ideias diferenciadas, e cada vez mais, enquanto nós pensamos nessas coisas, naturalmente as coisas vão se multiplicando, e cada um, de fato, acaba absorvendo essa ideia, que existe algumas verdades diante do mesmo assunto. Cada vez mais nós vemos que está na moda uma palavra, né, chamada ecumenismo, que é poder unir, né, várias pessoas com várias crenças, de várias formas, de várias ideias, e dizer que podemos todos viver juntos em harmonia, porque o importante é que cada um crê naquilo que ele acha interessante, o importante para ele, e que o homem pode ser feliz diante daquilo que ele crê. Mas quando Jesus estava diante, né, dos seus discípulos e diante de algumas pessoas, Jesus Cristo não afirmou isso. Ele fez questão de dizer que ele não era um caminho, ou que ele era uma verdade, ou que ele era uma vida. Ele faz questão de expor claramente como um fator único dentro daquilo que muitas pessoas até chamariam de radicalismo. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, ele diz que, pelo menos no que se diz respeito ao caminho da vida eterna, não existe outros caminhos a não ser através dele. E que a sua palavra era a mais pura verdade. Por mais que as pessoas nos dias de hoje tentem mudar essas questões, nós precisamos entender que aquele que confia em Deus, aquele que crê na Bíblia, aquele que espera no Senhor, ele não pode dimensionar as coisas achando que existe vários caminhos, várias verdades diante dessas coisas. E cada vez mais chega um momento da igreja, de nós podermos montar a nossa posição diante dessas coisas. Quem é o caminho? Qual é a verdade? Aonde podemos encontrar vidas? É por isso que muitas das pessoas, mesmo na época de Jesus, encontrou dificuldade de segui-lo. Porque quando ele aponta para ele, dizendo que ele era o caminho, ele fecha a porta para qualquer outro tipo de crença. E naquele tempo já havia muitas crenças. Entre os samaritanos, muitos deles até chegavam a adorar outros deuses. Os fariseus apontavam que o único caminho para levar a salvação seria a fé. Os epicureus, aqueles que Paulo encontrou em Coríntios, eles diziam o seguinte: comamos e bebamos porque depois morreremos. Os saduceus sequer acreditavam na vida eterna. E aí então, o que nós vemos nisso? Vemos o Senhor apontar claramente: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E não existe nenhum outro Deus, não existe nenhum outro caminho, não existe nenhuma outra forma de chegar à salvação a não ser por mim. E nós, nos dias de hoje, precisamos apontar claramente essa verdade também para aqueles que vivem à nossa volta. Só existe um caminho,
Só existe uma verdade, e essa verdade é Cristo. Que Deus então nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te glorificar e te bendizer. Nós queremos te adorar nesta noite de hoje, porque nós entendemos claramente que só existe um Deus, que é o Senhor. Só existe um caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Só existe uma verdade, que é Jesus Cristo. Nela nós nos apoiamos e nela nós vivemos. Nos abençoe, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, por mais esse momento em que nós estamos juntos, com a Hora Nazarena. Lembramos que amanhã, terça-feira, como nós temos cultos, nós não temos a Hora Nazarena, mas você pode acompanhar o nosso culto pela internet ou estar conosco na igreja. Fique na paz. Deus te abençoe.